Mais personalidades estiveram envolvidas nessa insurreição do que em ambas as outras, e foi para a sua eterna desonra que os emissários de Lúcifer e Satã não pouparam as escolas de educação infantil no planeta cultural finalitou, procurando corromper logo essas mentes em evolução, até então misericordiosamente mantidas e salvo, vindo dos mundos evolucionários. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Estamos trabalhando a rebelião de Lúcifer e este é o terceiro vídeo da série A Rebelião de Lúcifer. O tema deste vídeo é Lúcifer, Satã e a não aceitação do perdão. Vejamos então como se desenrola esta trama desencadeada por esses dois personagens. Se você não for inscrito, se inscreve aí no nosso canal, nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens que existem no nosso canal. Deixe o seu like para que haja engajamento do vídeo, deixa o like aí, compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder e acione as notificações para receber novos vídeos. Você está preparado para entender este conteúdo da rebelião de Lúcifer? Eu vou avisar, como sempre tenho avisado nos outros dois vídeos desta série, que não é um tema bíblico. Veja bem, não é um tema bíblico. Se você não quiser ouvir e assistir este vídeo, fique à vontade. Contudo, eu te digo que vai ter coisas que você nunca ouviu falar. Esta é a conclusão desta série. Essa foi uma rebelião lá no Nandek. As ordens mais elevadas de filiação do universo local não se ligaram à secessão de Lúcifer. Embora uns poucos portadores da vida estacionados nos planetas rebeldes hajam sido um pouco influenciados pela rebelião dos príncipes desleais. Nenhum dos filhos trinitaritizados transviou-se. Todos os Melquisedeques, os arcanjos e os brilhantes estrelas vespertinas permaneceram leais a Micael. Valentemente combateram pela vontade do Pai e o governo do Filho. Nenhum ser originário do paraíso esteve envolvido em deslealdades. Junto com os mensageiros solitários, eles tomaram as sedes centrais do mundo do espírito, as quais permaneceram sob a liderança dos fiéis dos dias de Edêntia. Nenhum dos conciliadores cometeu apostasia, nem se transviou sequer um dos registradores celestes. Contudo, houve grandes perdas entre os companheiros moronciais e os educadores dos mundos das mansões. Veja, meu caro amigo, meu caro internauta, que estamos falando de coisas que está fora do âmbito terrestre e que você não vai ouvir uma gravação como esta por aí. Como você está entendendo esse conteúdo? Deixa aí nos comentários. Da ordem suprema de serafins, nenhum anjo foi perdido. Mas um grupo considerável da ordem seguinte, a superior, deixou-se enganar e caiu na armadilha. Do mesmo modo, desviaram-se uns poucos da terceira ordem de anjos e dos supervisores. O colapso mais terrível, contudo, produziu-se no quarto grupo, o dos anjos administradores, ou seja, os serafins que são designados normalmente para os deveres das capitais dos sistemas. Manotóia salvou quase 2/3 deles, mas um pouco mais que 1/3 seguiu os chefes, indo para as fileiras rebeldes. De todos os querubins de Jerusalém, 1/3 ligado aos anjos administradores foi perdido junto com os seus serafins desleais. Dos ajudantes planetários angélicos, designado para os fiéis materiais, cerca de 1/3 foi iludido. E quase 10% dos ministros de transição caíram na armadilha. Veja que a mensagem é tenebrosa. João viu isso simbolicamente quando escreveu sobre o grande dragão vermelho, dizendo: e a sua cauda atraiu 1/3 das estrelas do céu e jogou-as na obscuridade. O livro está fazendo uma ligação com o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João no capítulo 12. A maior perda ocorreu nas fileiras angélicas.
e a maior parte das ordens inferiores de inteligência envolveu-se na deslealdade. Dos 681.217 dos filhos materiais perdidos em Satânia, 95% foram vítimas da rebelião de Lúcifer. Um grande número de criaturas intermediárias perdeu-se nos planetas cujos príncipes planetários uniram-se à causa de Lúcifer. Sob muitos aspectos, essa rebelião foi a de maior magnitude e a mais desastrosa de todas as ocorrências semelhantes em Nebadon. Mais personalidades estiveram envolvidas nessa insurreição do que em ambas as outras, e foi para a sua eterna desonra que os emissários de Lúcifer e Satã não pouparam as escolas de educação infantil no planeta cultural Finalitu, procurando corromper logo essas mentes em evolução, até então misericordiosamente mantidas a salvo, vinda dos mundos evolucionários. Os mortais ascendentes, mesmo sendo vulneráveis, resistiram ao sofisma da rebelião com mais facilidade do que os seres espirituais menos elevados. Veja, o documento está narrando como a rebelião de Lúcifer ganhou corpo e como ela se desenvolveu no universo local, atingindo várias camadas sociais de outros planetas que compõem esse sistema denominado de Satânia. Conquanto hajam caído nos mundos mais baixos das mansões, muitos dos mortais que ainda não haviam alcançado a fusão final com os seus ajustadores, ficou registrado para a glória da sabedoria do esquema de ascensão, que nem um membro sequer com cidadania ascendente em Satânia e residente em Jerusalém, participou da rebelião de Lúcifer. Hora após hora e dia após dia, as estações de transmissão de todo Nebadon mantinham-se repletas de observadores ansiosos, de todas as classes imagináveis de inteligências celestes, as quais examinavam evidentemente os boletins da rebelião de Satânia e rejubilavam-se quando os relatos narravam continuamente sob a lealdade inflexível dos mortais ascendentes, que, sob a liderança dos Melquisedeques, resistiram com êxito aos esforços combinados e prolongados de todas as forças sutis do mal, as quais tão rapidamente se haviam congregados em torno das bandeiras de secessão e do pecado. Decorreram mais de 2 anos do tempo do sistema, desde o começo da guerra nos céus até a instalação do sucessor de Lúcifer, e afinal chegou Lanaforge. Este novo soberano aterrissou no mar de cristal com os seus assistentes. Eu estava entre as reservas mobilizadas em Edentia por Gabriel, e bem me lembro da primeira mensagem de Lanaforge ao pai da constelação de Norlatiadec, dizendo: não se perdeu um único cidadão de Jerusalém. Todos os mortais ascendentes sobreviveram à dura prova e emergiram triunfantes e vitoriosos do teste crucial. E uma mensagem chegou em Salvington, em Uversa, no paraíso, transmitindo a certeza de que a experiência de sobreviver na ascensão mortal é a maior proteção contra a rebelião e a salvaguarda mais segura contra o pecado. Esse nobre grupo somava exatamente mortais fiéis. Com a chegada de Lanaforge, os líderes rebeldes foram destronados e afastados de todos os poderes governantes. Embora se lhe haja sido permitido transitar livremente em Jerusalém, nas esferas moronciais e mesmo nos mundos individuais habitados. Eles continuaram com os seus esforços sedutores e enganadores, confundindo e desorientando as mentes de homens e anjos. Mas, no que concerniu ao seu trabalho no monte administrativo de Jerusalém, não houve mais lugar para eles. Veja que a rebelião ganhou corpo, ganhou forma, e muitas mentes, o documento ou o livro diz que de anjos e homens aderiram a esta rebelião até que
foi controlada essa situação. Embora Lúcifer haja sido despojado de toda a autoridade administrativa em Satânia, não existia então no universo local nenhum poder nem tribunal que pudesse deter ou destruir esses rebeldes perversos. Naquela época, Micael não era ainda um governante soberano. Os anciãos dos dias apoiaram os pais da constelação na sua tomada de governo do sistema, mas nunca baixaram nenhuma medida subsequente. Nas muitas apelações ainda pendentes com respeito ao status atual e à sorte futura de Lúcifer, Satã e seus parceiros. Assim, pois, foi permitido a esses rebeldes supremos perambular pelo sistema inteiro, a fim de buscar maior penetração para as suas doutrinas ou descontentamentos e autoafirmação. Veja, lembre-se dos outros vídeos onde nós abordamos que Lúcifer, ele administrava entre 607 ou 619 mundos. Esses mundos compunham o sistema de Satânia. Veja que o negócio é tenebroso. Todavia, durante quase 200 mil anos do tempo de Urântia, eles não foram capazes de enganar nenhum outro mundo mais. Nenhum outro dos mundos de Satânia foi perdido desde a queda dos 37, sequer mesmo os mundos mais jovens povoados desde os dias da rebelião. O Filho do Homem em Urântia. Lúcifer e Satã perambularam livremente pelo sistema de Satânia, até que se completou a missão de auto-outorga de Micael em Urântia. Estiveram no vosso mundo juntos e pela primeira vez durante a época da investida combinada que praticaram contra o Filho do Homem. Antes, quando os príncipes planetários, os filhos de Deus, reuniram-se periodicamente, Satã também se juntava a eles, reivindicando ser quem representava todos os mundos isolados dos príncipes planetários caídos. Contudo, não lhe foi mais permitida essa liberdade em Jerusalém, desde a auto-outorga terminal de Micael. Depois do esforço que fizeram para corromper Micael quando encarnado em auto-outorga, toda a compaixão por Lúcifer e Satã fora dos mundos isolados em pecado, esvaiu-se em todo o sistema de Satânia. A auto-outorga de Micael pôs fim à rebelião de Lúcifer em todo o sistema de Satânia, com exceção dos planetas dos príncipes planetários apóstatas. E vale lembrar que o documento diz que 37 mundos do sistema de Satânia aderiram à rebelião de Lúcifer. E é justamente essa parte do documento que está mencionando este assunto. E este foi o significado na experiência pessoal de Jesus, pouco antes da sua morte na carne, quando um dia ele exclamou para os seus discípulos: "E eu contemplo Satã caindo do céu como um raio." Ele havia vindo com Lúcifer e Urântia para a última luta crucial. A parte deste documento que está abordando isso é uma composição também que ocorre dentro dos evangelhos quando Jesus mencionou este tema. O Filho do Homem permaneceu confiante no êxito e sabedor de que o seu triunfo no vosso mundo estabeleceria para sempre o status desses inimigos de toda uma era, não apenas em Satânia, mas também nos outros dois sistemas onde o pecado havia penetrado. A sobrevivência para os mortais e a segurança para os anjos foram afirmadas quando o vosso mestre, em resposta às propostas de Lúcifer, calmamente e com certeza divina, respondeu: "Vai-te retro, Satanás." Esse foi um princípio, o fim real da rebelião de Lúcifer. É bem verdade que os tribunais de Uversa ainda não emitiram a sentença executiva a respeito do apelo de Gabriel, rogando pela destruição dos rebeldes. Contudo, tal decreto irá sem dúvida ser emitido no complementado tempo, pois o primeiro passo na audiência desse caso já foi dado.
Segundo trechos e partes desse documento, diz que Lúcifer está preso há 200 mil anos do nosso tempo aqui em Urântia, aguardando o seu julgamento final e a sua condenação eterna. É o que o documento diz, e o conteúdo se torna ainda mais tenebroso. Como você está entendendo essa mensagem? Deixe aí nos comentários. Caligastia foi reconhecido pelo Filho do Homem como sendo tecnicamente o príncipe de Urântia até perto da época da morte de Jesus. Disse Jesus: agora é o juízo deste mundo, agora o príncipe deste mundo será deposto. Que no caso a gente fica pensando, os evangélicos pensam, aqueles que têm um conhecimento limitado, eu não estou menosprezando ninguém aqui, que quando a Bíblia diz o príncipe deste mundo, estaria se referindo a Satanás, e não é verdade, é um ser chamado Caligastia, que está dentro desse documento denominado o Livro de Urântia. E então, ainda mais perto de completar o trabalho da sua vida, ele anunciou: o príncipe deste mundo está julgado. E é este mesmo príncipe destronado e desacreditado que certa vez foi chamado de Deus em Urântia. É justamente isso que nós estamos comentando. O último ato de Micael, antes de deixar Urântia, foi o de oferecer misericórdia a Caligastia e Daligástia. Mas estes desdenharam a afetuosa oferta. Caligastia, o vosso príncipe planetário apóstata, ainda está em Urântia, livre para continuar os seus desígnios nefando, mas não tem absolutamente nenhum poder para entrar nas mentes dos homens, nem pode aproximar-se das suas almas para tentá-las corrompê-las, a menos que realmente desejem ser amaldiçoadas pela sua presença perversa. Veja que o conteúdo é realmente tenebroso. Antes da auto-outorga de Micael, esses governantes das trevas procuraram manter a sua autoridade em Urântia e obstinadamente resistiram às personalidades celestes menores e subordinadas. Todavia, desde o dia de Pentecostes, esses traidores, Caligastia e o seu igualmente desprezível parceiro Daligástia, passaram a ser servis perante a majestade divina dos ajustadores do pensamento do paraíso e o Espírito da verdade, o Espírito de Micael, que foi efusionado em toda a carne como protetor. Mesmo assim, porém, jamais nenhum espírito caído teve o poder de invadir as mentes ou acossar as almas dos filhos de Deus. Nem Satã, nem Caligastia não poderiam jamais tocar, nem sequer se aproximar dos filhos de Deus pela fé. A fé é uma armadura eficaz contra o pecado e a iniquidade. É verdade que aquele que nasceu de Deus guarda-se, e o maligno não toca nele. Veja que a proteção só pode vir de Deus, pois estamos lutando com um mundo invisível e este mundo invisível é altamente poderoso. Mas se tivermos Cristo na nossa vida, com toda certeza esse mundo invisível será totalmente destronado e não chega nem perto daqueles que tem o Senhor Jesus como seu protetor. Em geral, quando se supõe que mortais fracos e dissolutos estejam sob a influência de diabos e demônios, na verdade estão meramente sendo dominados pelas suas próprias tendências vis e inerentes, sendo transviados pelas suas próprias propensões naturais. Ao diabo tem sido dada uma grande quantidade de crédito por um mal que não advém dele. Caligastia tem sido relativamente impotente desde a cruz de Cristo, o Senhor. O status atual da rebelião. Nos primeiros dias da rebelião de Lúcifer, a salvação foi oferecida a todos os rebeldes por Micael. A todos aqueles que dessem prova de arrependimento sincero, ele ofereceu quando chegasse a alcançar sua soberania completa no universo, o perdão e o restabelecimento em algumas formas de serviço no universo. Nenhum dos líderes aceitou essa oferta misericordiosa, mas milhares de anjos
e ordens inferiores de seres celestes, incluindo centenas de filhos e filhas materiais, aceitaram a misericórdia proclamada pelos panoptianos e lhes foi dada a reabilitação na época da ressurreição de Jesus, há cerca de 1900 anos atrás. Esses seres, desde então, foram transferidos para o mundo do Pai em Jerusalém, onde devem ser mantidos tecnicamente presos até que as cortes de Ulversa baixem alguma decisão sobre o caso de Gabriel versus Lúcifer. Contudo, ninguém duvida de que, quando o veredito da aniquilação for emitido, essas personalidades arrependidas e salvas ficarão eximidas do decreto de extinção. Tais almas em provação trabalham agora com os panoptianos na tarefa de cuidar do mundo do Pai. O arquifarsante nunca mais esteve em Urântia, depois dos dias em que tentou desviar Micael do propósito de completar a auto-outorga e estabelecer a si próprio final e seguramente como governante restrito de Nebadon. Quando Micael tornou-se soberano estabelecido no universo de Nebadon, Lúcifer foi levado em custódia pelos agentes dos anciãos dos dias de Ulversa e desde então tem estado prisioneiro no satélite número 1 do grupo do Pai, nas esferas de transição de Jerusalém. E ali, os governantes de outros mundos e sistemas podem completar o fim do infiel soberano de Satânia. Paulo sabia do status desses líderes rebeldes depois da auto-outorga de Micael, pois escreveu sobre os chefes de Caligástia como as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você vai encontrar essa descrição citada no documento, nos escritos do apóstolo Paulo, principalmente na carta de Paulo aos crentes de Éfeso. Micael, ao assumir a soberania suprema de Nebadon, solicitou aos anciãos dos dias a autorização para internar todas as personalidades que participaram da rebelião de Lúcifer, até serem emitidas as sentenças dos tribunais do superuniverso para o caso Gabriel versus Lúcifer, assinalado nos registros da Suprema Corte de Ulversa há quase 200 mil anos, na medida de tempo adotada por vós. Veja que nós mencionamos que Lúcifer está preso em um satélite de Ulversa há quase 200 mil anos. Esse conteúdo é tenebroso e você não vê a citação desse conteúdo por aí. A respeito do grupo da capital do sistema, os anciãos dos dias concederam o pedido de Micael, mas com uma única exceção. A Satã foi permitido fazer visitas periódicas aos príncipes apóstatas nos mundos caídos, até um outro filho de Deus ser aceito por esses mundos apóstatas ou até o momento em que as cortes de Ulversa comecem o julgamento do caso de Gabriel versus Lúcifer. Por que está abordando sempre esse caso de Gabriel versus Lúcifer? Porque Lúcifer foi o rebelde, aquele que entrou em rebelião contra a administração de Micael, e quem prendeu Lúcifer foi justamente Gabriel, que efetuou esta prisão. Em virtude disso, o documento está tratando desse embate de Gabriel versus Lúcifer. Satã podia vir a Urântia porque vós não tinhas nenhum filho de categoria com residência aqui, nem príncipe planetário, nem filho material. Maquiventa Melquisedeque, desde então, foi proclamado príncipe planetário, vice-regente de Urântia. E a abertura do caso Gabriel versus Lúcifer assinalou a inauguração de regimes planetários temporários em todos os mundos isolados. É verdade que Satã visitou periodicamente Caligástia e outros príncipes caídos, exatamente até o momento da apresentação dessa revelação, quando aconteceu a primeira das audiências solicitadas por Gabriel para o aniquilamento dos líderes rebeldes. Satã, no entanto, está agora incondicionalmente detido nos mundos de prisão de Jerusalém. Então você está vendo que o documento está citando que tanto Lúcifer quanto Satã estão aprisionados. No entanto, quando o documento aborda
Caligástia e Daligástia são príncipes que estão de uma determinada forma ainda no comando deste mundo que nós habitamos, denominado de planeta Terra, que o livro chama de Urântia. Como você entende esse conteúdo? Deixe aí nos comentários. Desde a auto-outorga final de Micael, ninguém em todo Satânia desejou ir aos mundos de prisão para ministrar aos rebeldes internados, e nenhum outro ser foi conquistado pela causa dos enganadores. Por 1900 anos, tal status não sofreu alteração. Nós não antecipamos uma eliminação das restrições atuais feitas a Satânia antes que os anciãos dos dias hajam tomado uma decisão final sobre os líderes rebeldes. Veja que o documento ainda está aguardando o momento do julgamento desses rebeldes que aderiram à rebelião contra Micael para a condenação eterna, e no caso será a aniquilação que vai ocorrer. Os circuitos do sistema não serão reinstalados enquanto Lúcifer estiver vivo. Nesse meio tempo, ele está totalmente inativo. A rebelião terminou em Jerusalém. Ela cessa nos mundos caídos tão logo os filhos divinos cheguem até eles. Quer dizer que vai haver a necessidade em outros mundos, como ocorreu aqui no planeta Terra, que um dos filhos divinos tem que chegar a esses mundos para fazer o resgate ou a salvação de seres, que vamos chamar aqui de pessoas, que habitam esses mundos. Acreditamos que os rebeldes que algum dia iriam aceitar a misericórdia já o fizeram. Aguardamos, então, pela teletransmissão que, em um clarão de relâmpago, irá privar tais traidores da existência da sua personalidade. Antecipamos que o veredito de Uversa, a ser anunciado nessa transmissão, indicará a ordem de execução que irá efetivar a aniquilação desses rebeldes aprisionados. E então vós ireis procurá-los nos lugares deles, mas eles não serão encontrados. E aqueles que vos conhecem entre os mundos espantar-se-ão convosco, pois fostes um terror, mas nunca mais o sereis. O documento está falando de aniquilação eterna. E assim, todos esses traidores indignos serão como se nunca houvessem existido. Todos aguardam o decreto de Uversa. Uversa é a capital do superuniverso de número 7. Contudo, durante idades, os 7 mundos de prisão, de escuridão espiritual em Satânia, constituíram um solene aviso para todo Nebadon, proclamando eloquentemente e efetivamente a grande verdade de que o caminho do transgressor é duro, pois dentro de cada pecado está oculta a semente da sua própria destruição, e que a recompensa do pecado é a morte. É justamente isso que a Bíblia também aborda. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como você entende esse conteúdo? Deixe aí nos comentários. Eu vou terminar esse vídeo dizendo que o Senhor soberano de todo o universo abençoe a tua vida onde você estiver. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.